Tem uns áudios pra gente que a galera manda com alguma questão. Dois áudios bem quentes. Opa! Então tá bom, vamos lá. Sempre o professor Samuel responder. Bom, vamos lá. Vai. Igor, da próxima vez faça um debate. Chame um palestino para debater com esses senhores cara a cara. Eles vão se esquivar, pois sabem que qualquer luz que se coloque no tema, a real face sionista será exposta. Mesmo assim, tente. Em outubro de 2010, o britânico The Guardian documentou que Israel ofereceu ao regime do apartheid da África do Sul, em 75, bombas nucleares para que o regime não caísse, como caiu anos depois por força dos angolanos e cubanos. Como os senhores se sentem defendendo um Estado militar e ocupacionista que hoje faz com palestinos o que os seus companheiros sul-africanos fizeram com negros? Discriminação, ocupação e genocídio. Fácil de responder a pergunta. Primeiro, genocídio é um termo muito específico que fala da destruição de um povo. Se você se preocupar em olhar para as estatísticas da população palestina nos territórios ocupados ao longo do período desde 1967, lembrando que desde 2005 não tem nenhum israelense na faixa de Gaza, você vai ver que a população palestina é uma das populações que mais cresce no mundo, como um todo. O índice de crescimento vegetativo da população palestina é um dos maiores do mundo. Então, o termo genocídio é totalmente inapropriado para falar de qualquer coisa relacionada com a questão israelo-palestina. E, segundo, determinar ou você tentar definir como apartheid a relação entre Israel e os palestinos também está absolutamente incorreto, porque, como eu mencionei aqui, os cidadãos árabes que vivem em Israel têm todos os direitos. O apartheid é praticado na África do Sul por uma população branca governante contra os cidadãos negros da África do Sul. Todos os cidadãos árabes que vivem em Israel têm todos os direitos políticos, estão perfeitamente inseridos na sociedade israelense, e a relação entre Israel e os palestinos é uma relação de conflito entre um país e um território que ainda está administrado e que não tem uma característica definida até que eventualmente se chegue a um acordo para a criação de um Estado palestino. Existe... Não, e ele falou que Israel ofereceu bombas atômicas para a África do Sul, não perdendo o apartheid. Essa aí foi a melhor de todas, Samuel. Essa eu provavelmente ignorei instintivamente porque nem merece resposta. Existe alguma instância do Estado israelense ou alguma pessoa, algum político, alguma coisa assim que propõe algo parecido com o apartheid, ainda que de forma velada? Por exemplo, se eu cheguei em Israel, num tempo melhor para chegar em Israel, eu encontrarei propostas e grupos de pessoas que propõem, ainda que de forma velada, algum tipo de apartheid? Não só de forma velada. Israel é uma democracia. Tem todas as opiniões são expressas, todas as opiniões são divulgadas, mas é uma democracia onde propostas racistas não podem chegar até o sistema eleitoral, por exemplo. Já teve um partido formado em Israel décadas atrás que tinha propostas racistas que foi proibido de participar das eleições. Agora, existem políticos israelenses que propõem, por exemplo, que num acordo com os palestinos haja não só uma troca de territórios, mas uma troca de populações, que dizem: nós temos judeus vivendo na Cisjordânia, tem na fronteira israelense árabes que vivem na fronteira da Cisjordânia, no território israelense na fronteira da Cisjordânia. Então, se vamos fazer uma troca de territórios, podemos fazer uma troca desses territórios. Um território onde vivem judeus passa a fazer parte de Israel, um território onde vivem árabes passa a fazer parte de um Estado palestino independente. Primeiro, os cidadãos palestinos de Israel, os cidadãos árabes de Israel, têm direito de recorrer à Suprema Corte israelense e neutralizar qualquer proposta desse tipo. Por quê? Porque os árabes que vivem em Israel são os últimos que gostariam de viver num país palestino.
Eles estão muito felizes e vivem muito bem, obrigado, no Estado israelense. A última coisa que eles querem é, eventualmente, ser obrigados a viver num Estado palestino. Isso aí me lembrou de uma coisa. Quando os árabes fogem de países árabes, para onde que eles vão? Ali na região, suponho que para Israel. Não, quando os árabes fogem de países árabes, eles vão para a Europa. Não vão para nenhum outro país árabe. Os sírios que fogem da Síria por causa da guerra civil, Criou um problema na União Europeia. eles não vão inclusive, né? para o Líbano, eles não vão para Gaza, eles não vão para o Egito, eles vão para a França, para a Itália, para a Alemanha, para a Inglaterra. Eles Certo. eventualmente estão em campos de refugiados na Jordânia, que a última coisa que quer é manter sírios no seu território. A hora que eles puderem, eles mandam os sírios de volta. Então, entre os próprios países árabes, a última coisa que você vai encontrar é amor entre eles. Eles se odeiam entre eles tanto quanto eles odeiam os judeus. Mas eles não podem se dar o luxo de tentar fazer com os judeus o que o Hamas fez no último sábado. Tá. Mas grupos como, por exemplo, o Estado Islâmico fizeram exatamente a mesma coisa. Mataram árabes na Síria, mataram árabes no Iraque, só pararam de fazer o que eles faziam porque eles foram interrompidos por uma intervenção de forças americanas, turcas e de alguns dos países árabes da região. Mas o DNA da violência está lá em todos os países. Você não vê esses barcos de refugiados chegando no Kuwait, no Catar, sei lá se tem saída para mar desses países, mas eles não vão para lá, eles vão para a Europa. Eles seriam afundados se Eles chegassem. querem a democracia, então eles vão para a Europa. Pô, mas de onde surgem, então, essas declarações que Israel está propondo ou está trabalhando a favor de um apartheid? Preconceito e antissemitismo. Mas não tem nada factual? Não, tem uma situação de conflito na Cisjordânia entre uma parte da população israelense que vive na Cisjordânia e a população palestina, mas a definição de apartheid se refere à retirada de direitos de cidadãos de um determinado país. É verdade. A Cisjordânia não é Israel. A Cisjordânia, com toda a tragédia que acontece lá ao longo dos últimos, 150 anos, nunca foi um país. Foi um território que era parte do Império Otomano, depois passou a ser parte do Império Britânico, depois foi conquistado pela Jordânia, depois foi conquistado pelos israelenses, depois passou a ser administrado pela autoridade palestina. Nunca foi um país. Então, falar de apartheid num território que não é um país é uma estupidez. Então, é pena que o nosso ouvinte que fez essa pergunta ou comentário não se preocupou com o termo apropriado. Apartheid tem uma definição muito específica. Então, que nem genocídio. Como genocídio. Israel não pratica apartheid, os cidadãos árabes em Israel têm todos os direitos políticos e, eventualmente, nós poderíamos comparar o que acontece entre a sociedade árabe e a sociedade judaica em Israel com o que acontece com o sudeste brasileiro em relação ao nordeste. Tem diferenças políticas, tem diferenças econômicas, tem eventualmente algum tipo de identidade diferente dessas populações, mas qualquer nordestino tem todo o direito de votar nas eleições e eleger os seus representantes, ele tem o direito de se locomover no território brasileiro, ele tem o direito de se manifestar livremente, ele tem direito ao atendimento de saúde. Se há uma situação de maior pobreza ou de desfavorecimento de populações em determinadas áreas do território, isso não significa que no Brasil existe apartheid. Eu poderia aqui te perguntar, por que existe apartheid contra os nordestinos no Brasil? Ou contra os indígenas no Brasil? É isso que acontece? Essas perguntas sempre usam chavões. Essas perguntas sempre repetem chavões. Que Israel pratica genocídio. Se Israel quisesse, já tinha destruído todos. Tem poderio para isso. Sempre diz o apartheid. Eles nem sabem o que eles estão falando.
dizer, pô, são sabe qual é, perguntas cara? que usam chavões repetidos e repetidos e repetidos, porque já dizia Joseph Goebbels, uma mentira repetida, 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 eventualmente vira verdade. Então faz parte desse discurso repetir: Israel é um país apartheid, Israel comete apartheid, Os ignorantes começam: Israel faz apartheid, Israel comete genocídio, Israel comete genocídio. São repetições, 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 né? Narrativas, como hoje em dia a moda, a palavra é narrativas, né? Narrativas diferentes. Não, e na era da mídia digital, onde as pessoas só leem o título, Isso funciona. isso funciona. Sim. Ontem me perguntaram se eu escuto esse podcast ou se eu escuto aquele podcast. Eu falei, eu sou da geração que lê livros e artigos. Então, uma vez ou outra eu escuto um podcast, mas a maioria do meu tempo eu estou lendo. Entendi. Tá. Tinha outra pergunta. Não, sim, tem outra pergunta que eu tô pensando aqui, que esse áudio que ele mandou, eu acho que é uma discussão que é válida da gente ter, porque, bom, é uma opinião sobre como... É uma opinião sobre o conflito territorial, de certa forma, lá, e como Israel age, não sei o quê. As pessoas podem opinar sobre isso. Mas, assim, a gente está reunido hoje aqui porque aconteceu uma parada que é fora dessa discussão, que é terroristas invadiram um país, mataram civis, levaram pessoas sequestradas e tal, e, na minha opinião, não tem nada que justifique isso. Eu não poderia ter colocado de forma melhor. Então assim, não estou dizendo que o que o amigo falou assim, é absolutamente fora de questão. Não é. É uma discussão válida. Mas é que, isso não pode justificar uma atitude terrorista. Exatamente. É só o que eu queria dizer. Falou Exatamente. tudo. Não justifica. E eu não tô falando porque eu tô na mesa com 2 judeus, entendeu? Eu falo, é o que eu acho, assim, eu falaria isso pra qualquer pessoa. Se tivesse que... Inclusive, vou procurar aí um palestino ou algum árabe que tenha... que seja capaz de conversar comigo sobre esse tema também pra gente... Porque ele propôs um debate, e eu não gosto de debate. Eu acho que um debate é diferente de uma conversa. Eu gosto de conversar. É isso que eu gosto de fazer. Deixa eu ouvir o outro áudio aí, por favor. Jantou o cara. Não jantei, não. Eu tô dizendo que, inclusive, o que ele perguntou é perfeitamente válido, só não acho que justifica um terrorista. E eu nem acho que é isso que ele tá propondo também, então... Vai, taca aí. Senhores, a história dos bebês mortos pelo Hamas já foi desmentida. Não sejam tão sionistas assim. Houve sim expulsão dos palestinos de suas casas nas décadas de 40 e 50. Leiam um livro do judeu Miko Peled, onde ele conta como os sionistas ofereceram à mãe dele uma casa tomada dos palestinos e ela negou. Terminando, vocês assumiram que centenas de milhares de judeus ocuparam a Palestina, ou seja, os judeus são intrusos tomando a terra dos palestinos. Na real, vocês são intrusos armados e suportados pelos Estados Unidos. Portanto, não se façam de vítimas quando os palestinos reagem como podem. Bom, esse é um típico posicionamento da esquerda que coloca aliados dos Estados Unidos como responsáveis por todos os males do mundo. Todas as desculpas são, porque eles são aliados dos Estados Unidos. A esquerda sempre acha que quem se defende é aliado dos Estados Unidos. Não, mas para responder especificamente ao que ele colocou, essa é a narrativa radical palestina, que os judeus chegaram naquela região, tomaram as casas dos palestinos e se sustentam pela força. Os judeus chegaram, efetivamente, uma parte desses 900 mil refugiados judeus que vieram dos países árabes foram viver em casas que tinham sido ou abandonadas por palestinos que fugiram no período da guerra, ou em casas de palestinos que foram expulsos. Ninguém nega que houve palestinos expulsos durante a guerra. Palestinos árabes que ficaram em zonas de fronteira durante a guerra de independência de Israel foram considerados elementos hostis que poderiam atacar as forças israelenses pela retaguarda e foram expulsos dos lugares onde eles moravam.
Isso tem uma lógica militar absolutamente coerente e isso acontece em qualquer lugar no mundo inteiro, qualquer lugar onde houver um conflito armado.